Jesus escolheu 12 homens para serem seus seguidores mais próximos. Ele os treinou, viajou com eles, comeu com eles, e depois de ressuscitar dos mortos, mandou eles saírem pelo mundo inteiro contando o que tinha acontecido. E eles foram. Mas aqui está o problema: sair por aí, contando que um cara morto voltou à vida e que ele é na verdade Deus. Não é exatamente uma escolha de carreira segura. Então, o que aconteceu com cada um deles? Vamos ver um por um. Pedro. Vamos começar pelo mais famoso. Pedro era basicamente o líder de toda a operação depois que Jesus foi embora. Ele pregava com coragem, curava pessoas e construiu a igreja primitiva do zero. Foi ele que Jesus disse que seria a rocha sobre a qual construiria a sua igreja. Pedro pregou em Jerusalém, viajou pela Ásia Menor e no final foi parar em Roma, a capital do império, que estava ativamente perseguindo os cristãos. Ele não se escondeu, ele foi direto para a boca do lobo. Os romanos eventualmente se cansaram dele e o condenaram à crucificação. Mas aqui vem a parte impressionante. Pedro disse que não era digno de morrer da mesma forma que Jesus. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E eles fizeram isso. O homem morreu numa cruz invertida porque era humilde demais para morrer do jeito certo. Isso é ou a coisa mais absurda que você já ouviu, ou a mais admirável. Talvez os dois. André. André era irmão de Pedro, e foi, na verdade, o primeiro apóstolo que Jesus chamou. Antes de seguir Jesus, ele era discípulo de João Batista. Então, ele já estava procurando algo maior. Ele acabou pregando pelo que hoje é a Turquia, Grécia, Ucrânia e Rússia. Era corajoso, incansável e ia para lugares que a maioria das pessoas nem sonharia em ir. Quando os romanos o pegaram, ele foi crucificado numa cruz em formato de X, chamada de Cruz de Santo André, que até hoje aparece na bandeira da Escócia. Ele ficou pregando para a multidão da cruz por 2 dias inteiros antes de morrer. O cara estava literalmente morrendo e não conseguia parar de falar sobre Jesus. Isso não é teimosia, é crença de verdade. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, um dos apenas 3 que presenciaram a transfiguração, onde Jesus literalmente brilhou no topo de uma montanha, e a agonia no jardim do Getsemane na noite antes da crucificação. Era corajoso, apaixonado e intenso. Jesus o apelidou junto com seu irmão de Filhos do Trovão, o que já diz tudo sobre a personalidade dele. Ele pregou sem medo em Jerusalém depois da ressurreição e se tornou uma ameaça tão grande para as autoridades que o rei Herodes mandou executá-lo, com uma espada por volta do ano 44 d.C. Ele foi o primeiro dos 12 a ser martirizado. Carreira curta por qualquer medida, mas o impacto que deixou na igreja primitiva foi enorme. João. João era irmão mais novo de Tiago e era o apóstolo que Jesus tinha mais proximidade nos evangelhos. Ele é chamado de o discípulo amado. Ele também é o mais interessante dessa lista toda, porque é o único apóstolo que não morreu de forma violenta. Ele foi exilado pelo imperador romano Domiciano para uma ilha remota e rochosa chamada Patmos, onde recebeu as visões que se tornaram o livro do Apocalipse. Basicamente o texto mais dramático e debatido de toda a história humana. Depois do exílio, ele foi para Éfeso, na Turquia moderna, onde viveu até uma idade bem avançada e morreu em paz. Os romanos chegaram a tentar matá-lo, jogando ele dentro de uma cuba de óleo fervendo e, segundo os primeiros registros da igreja, simplesmente não funcionou. Ele saiu ileso. O cara sobreviveu a óleo fervendo e depois simplesmente viveu tranquilo até a velhice. Numa lista cheia de mortes brutais, João é a exceção que ninguém esperava. Felipe. Filipe foi um dos primeiros apóstolos chamados, e é aquele que imediatamente foi atrás do amigo Natanael, e disse: "Vem ver." Ele não conseguiu guardar a novidade nem por 5 minutos. Pregou bastante pelo que hoje é a Grécia, Síria e Turquia. Fazia milagres e reuniu muitos seguidores. Foi preso pelas autoridades romanas e crucificado. Alguns relatos dizem que ele também foi pendurado de cabeça para baixo como Pedro. Mesmo sendo executado, ele continuou pregando para a multidão que estava assistindo. Esses caras simplesmente não sabiam como parar de falar. Bartolomeu. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, viajou para alguns dos lugares mais distantes de qualquer apóstolo. Foi para a Índia, Pérsia e finalmente para a Armênia, que é considerada a primeira nação a adotar oficialmente o cristianismo como religião do Estado, em parte por causa do trabalho dele lá.
Ele converteu tanta gente, incluindo membros da família real, que o irmão do rei, que também era um governante local, se sentiu ameaçado no poder político e religioso. Mandou prender Bartolomeu e o condenou a uma das mortes mais horríveis dessa lista inteira. Ele foi esfolado vivo e depois decapitado. Sim, esfolado vivo. Bartolomeu é hoje o padroeiro dos curtidores, pessoas que trabalham com couro animal por causa da forma como morreu. Ele sabia o que estava por vir e não fugiu. Isso exige um tipo diferente de coragem. Mateus. Mateus provavelmente tinha a pior reputação de qualquer pessoa que Jesus chamou. Ele era cobrador de impostos, o que no Israel, ocupado pelos romanos, significava ser um judeu trabalhando para o inimigo, cobrando dinheiro do próprio povo e sendo visto por todo mundo como um traidor e um vendido. A maioria dos mestres religiosos não chegava nem perto de alguém assim. Jesus chegou e disse: "Vem comigo." E Mateus se levantou e foi. Ele escreveu um dos 4 evangelhos, nos dando um dos relatos mais detalhados da vida e dos ensinamentos de Jesus. Depois viajou para a Etiópia e Pérsia para espalhar a mensagem. Os detalhes exatos da morte dele são debatidos. Alguns dizem que foi esfaqueado, outros dizem que foi queimado, mas a tradição consistente é que ele foi martirizado pregando na Etiópia. O traidor virou um pregador da verdade e pagou com a vida. Tomás. Tomás é para sempre conhecido como o descrente, aquele que disse que não ia acreditar que Jesus ressuscitou até colocar o dedo nos buracos dos pregos. Honestamente faz sentido, mas depois que Jesus apareceu para ele e Tomás acreditou, algo mudou completamente nele. Ele se tornou provavelmente o missionário geograficamente mais arrojado de todos os 12. Viajou até a Índia, uma jornada extremamente perigosa e difícil no primeiro século, e plantou igrejas pelo sul da Índia que existem e prosperam até hoje, quase 2000 anos depois. Os cristãos de São Tomás em Kerala traçam sua origem diretamente até ele. Ele foi finalmente martirizado, sendo perfurado por lanças por um grupo de sacerdotes hindus que o viam como uma ameaça séria à influência deles. O homem que precisou de prova física se tornou o homem que viajou mais longe para dar essa mesma prova para outros. Tiago, filho de Alfeu. Esse Tiago é frequentemente chamado de Tiago o Menor, simplesmente para distinguir do outro Tiago mais famoso. Ele pregou de forma quieta, mas fiel pela Judéia e pelo Egito, construindo comunidades de crentes. Não era famoso nem chamava atenção, mas era constante. A tradição diz que ele foi preso em Jerusalém, jogado do alto do templo, uma queda enorme, e quando isso não o matou, foi espancado com um porrete até morrer. Cara quieto, fim violento. Tadeu. Judas. Tadeu. Tadeu, também chamado de Judas Tadeu, é o padroeiro das causas perdidas e das situações desesperadoras, e não é por nada que ele fez. É porque o nome dele soava parecido demais com Judas o traidor. Então, por séculos, os cristãos evitavam rezar para ele e só recorriam a ele como último recurso quando todas as outras opções tinham acabado. Apesar de ser historicamente esquecido, ele pregou com coragem pela Mesopotâmia, o que hoje é Iraque e Irã. Viajou junto com Simão o Zelote pela Pérsia. A tradição diz que foi espancado com porretes e depois morto com um machado na cabeça. É por isso que em quase toda pintura e estátua antiga, você vê Judas Tadeu segurando um machado. Um apóstolo permanentemente subestimado, lembrado pelo instrumento da sua morte. Simão o Zelote. Simão pertencia a um grupo chamado os Zelotes, antes de Jesus chamá-lo. Nacionalistas judeus radicais que acreditavam que a revolta violenta contra Roma não era só aceitável, mas necessária. Era um homem treinado para acreditar que a espada era a resposta. Jesus pegou alguém feito para a revolução e redirecionou tudo nele. Simão viajou com Tadeu até a Pérsia, pregando pela região. A tradição diz que foi martirizado lá, alguns relatos dizem crucificado, outros dizem cerrado ao meio. O homem que uma vez quis lutar contra Roma com armas, morreu espalhando uma mensagem de perdão e paz. Isso é uma transformação e tanto. Judas Iscariotes. E aí tem o Judas, aquele que traiu Jesus por 30 moedas de prata, aproximadamente o preço de um escravo no Israel antigo. Ele entregou Jesus às autoridades com um beijo no jardim do Getsemane, um dos atos de traição mais icônicos e perturbadores de toda a história humana.
Mas o que a maioria das pessoas esquece é que Judas não saiu dali se sentindo bem. Ele foi imediatamente destruído pela culpa. Correu de volta para os chefes dos sacerdotes, jogou as moedas neles e declarou que tinha traído sangue inocente. Eles deram de ombros. Ele foi e se enforcou. Os sacerdotes pegaram as moedas e usaram para comprar um campo para enterrar estrangeiros, um lugar que ficou conhecido como o Campo de Sangue. Judas é o conto de advertência de todo o grupo. Você pode andar com a grandeza, testemunhar milagres e ainda assim escolher o lado errado. O substituto Matias. Depois que Judas morreu, os apóstolos restantes se reuniram, oraram e lançaram sortes para escolher um substituto. Escolheram Matias, um homem que tinha seguido Jesus desde o início, mas nunca tinha estado nos holofotes. Pregou na Judéia, Capadócia e Etiópia. A tradição diz que foi apedrejado e depois decapitado por sua fé. Ficou na sombra a vida toda e deu um passo à frente quando importava. Então aqui está o que é impressionante quando você olha para esse quadro todo. Esses não eram homens poderosos. Eram pescadores, um cobrador de impostos, um radical político e um ex-descrente. Jesus escolheu o grupo mais comum de pessoas imagináveis, e através deles a mensagem se espalhou para Roma, Índia, Etiópia, Armênia e Pérsia, numa única geração. E quase todos eles morreram pelo que estavam afirmando. As pessoas morrem por coisas que acreditam ser verdade, mas é muito raro, quase inédito, alguém morrer por algo que sabe pessoalmente ser mentira. Esses homens estavam lá, eram testemunhas oculares, e um por um quase todos pagaram pelo testemunho deles com a própria vida. Isso é ou o maior delírio coletivo da história humana, ou algo que vale a pena levar muito a sério. Se esse vídeo te fez pensar mesmo que só um pouquinho, deixa o like. Isso ajuda de verdade mais pessoas a encontrarem esse conteúdo. E se você quer continuar mergulhando na história, na fé e nas maiores perguntas da vida, então se inscreve no canal, porque é exatamente disso que esse canal se trata. Tem muito mais vídeo vindo por aí que vai te fazer ver coisas que você achava que já sabia de um jeito completamente diferente.